Servidor público inativo, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo entre advogados de hoje. Na minha companhia aqui o Dr. Lucas Mussolini, que é advogado associado aqui ao Abeilar de Advogados, e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem muito interesse para você, que é o PASEP. Então, nessa conversa aqui, o Dr. Lucas é especialista nessa área. Nós aqui atuamos com excelência, com várias demandas desse tipo já ajuizadas, e a gente vai tirar a sua dúvida. Inclusive, você também que é advogado, que está nos ouvindo hoje, se for o seu interesse também, se aprofundar nesse tema, realizar parcerias, estamos aqui abertos para conversarmos. Muito prazer então, Dr. Lucas. Olá, doutor Júlio. Olá, servidores e amigos. É um prazer estar aqui com você como referência no assunto. E eu espero poder contribuir um pouco com o conhecimento de vocês sobre o assunto, né, e sanar todas as dúvidas que forem possíveis. Muito bem, a gente que agradece. Então, Lucas, o que vem acontecendo hoje no Brasil, né? Hoje nós temos uma estatística de aproximadamente 50 a 60 mil ações já ajuizadas. Essas ações já foram ajuizadas aí desde 2015 aproximadamente. E aí, lá por volta do ano de 2018, os advogados pararam de ajuizar essas ações. E agora, com a recente decisão do STJ, tema 1050 ou 1150? Tema 1150. 1150. Tema 1150, o STJ ele garantiu novamente esse direito para os servidores, né? E lá nesse tema, o que ficou decidido pelo STJ? Bom, o STJ decidiu 3 coisas importantes. A primeira delas é sobre a prescrição. A prescrição começa a contar a partir do momento em que o servidor recebeu os seus extratos, ou seja, é a aplicação da teoria da actionata. Isso quer dizer que quando o servidor toma conhecimento do dano, ele vai ter 10 anos, a partir do artigo 205 do Código Civil, para poder ajuizar essa ação. Muito bem. A segunda coisa que restou decidida foi a legitimidade. Antigamente tinha um conflito, né, se era a Justiça Federal que julgava o caso, com a intervenção da União, ou se quem julgava o caso era a Justiça Estadual, somente com o Banco do Brasil no polo passivo. Foi então que o STJ decidiu, através do tema 50, que o Banco do Brasil é o único responsável por esses desfalques, e por isso a ação tem que ser ajuizada na Justiça Comum Estadual. A Justiça Federal é competente para analisar a demanda. Muito bem. Então eu acredito, doutor Lucas, que os advogados eles deram uma pausa aí, né, no ajuizamento dessa ação, porque eles estavam receosos do STJ aplicar uma prescrição quinquenal ou uma prescrição que começasse a contar lá desde 1988. Porque se fosse esse o caso, todas as ações já seriam improcedentes, né? Com certeza. O que a gente mais vê de dúvida do servidor é perguntando se, quando ele sacou, é a partir do momento que conta a prescrição. Por exemplo, muitos servidores sacaram em 2010, 2011, né? Mas não é a partir desse momento. Porque quando o servidor sacou, ele não tem conhecimento do dano. Como é que ele vai, quando ele recebeu lá, ele vai ter o conhecimento técnico suficiente para poder ver que está faltando valores ali. Então, não seria justo com o servidor realmente contar a partir da data do saque. Então, o STJ decidiu acertadamente que a prescrição é a partir da entrega dos extratos integrais, não só dos extratos impressos, né? Então, posteriores a 99, mas dos extratos microfilmados também. Tá. Então, olha que interessante, porque é muito difícil, né, para uma pessoa leiga, de posse dos extratos microfilmados, olhar para ele e falar, aqui houve desfalque, aqui não houve, né? Porque exige, né, um conhecimento aprofundado da leitura daqueles microfilmes. Então, por isso que é muito importante o servidor, assim que tiver acesso a esses microfilmes, procurar um escritório de advocacia em referência para que faça esses cálculos de uma forma bem exemplar, de uma forma muito detalhada, né? Mais ou menos quantas páginas tem um cálculo desse feito aqui pela sua equipe? Então, em média, tem por volta de 80, 100 páginas, alguns chegam a 180 páginas, depende muito da quantidade de atos ilícitos que nós estamos apurando naquele extrato. Então, depende bastante, mas a média é de 100 páginas. Então, olha só de cálculos a gente está falando 100 páginas, 100 laudas de cálculo, né? Então, exige realmente um trabalho muito detalhado de cada mês, de cada ano
E são lançamentos muito antigos, né? A gente está falando aqui de lançamentos da década de 70, 80, 90, né? Isso. Normalmente começa de 77, 79, né? Dependendo do ano que o servidor tomou posse. Então, agora vamos entender o que é o PASEP, né? A sigla PASEP é Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público. E qual que era o objetivo dessa lei quando foi instituída lá na década de 70? Bom, ela tem o mesmo objetivo que o FGTS tem hoje, que é basicamente formar patrimônio para os servidores públicos. A lei no complementar número 8 de 1970, ela foi instituída com o objetivo de que os entes federados, a administração direta e indireta, depositassem valor para os servidores públicos, para que eles acumulassem o patrimônio e quando chegasse o momento da sua inatividade, ou no nosso caso previsto em lei, que tem outros casos, né? Eles recebessem esse valor para poder garantir um bem, né? Ter uma renda favorável no momento da sua aposentadoria. Legal. Então, pensem nos trabalhadores seletistas. Todo mês o empregador tem que depositar lá 8%, para quando ele aposentar ele receber um bom valor, para ele talvez realizar o sonho da aquisição da casa própria, ter uma terceira idade mais tranquila, né? E a ideia do PASEP era justamente essa, o servidor público também ter um bom valor no ato da sua inatividade. E assim como o fundo de garantia, existe lá algumas regras para saque, como por exemplo o financiamento da casa, da Minha Casa Minha Vida, ou então quando o trabalhador ele tem uma doença, né, um câncer, né, ele pode fazer o saque desses valores. Sim. Lá no PASEP também existiam situações em que o servidor podia realizar o saque, né? Você lembra de alguma situação em que o servidor ele podia sacar o PASEP? Um exemplo clássico é o casamento. Casamento. No momento do casamento, eles poderiam efetuar um saque de uma porcentagem daquele valor que estava lá. Uma pessoa que casou e fez o saque, ela mesmo assim ainda tem direito de ajuizar ação revisional do PASEP? Com certeza, também teria direito, porque não sacou o valor total, né? Os valores continuaram a ser preservados, pelo menos deveriam ter continuado a ser preservados na conta do servidor. E voltando agora a atenção para os militares. A gente está falando agora dos militares das Forças Armadas e também os militares dos estados, que é a Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar. Eles também possuem esse direito? Com certeza. Eles também são considerados servidores públicos e também tiveram PASEP ao longo de toda a sua carreira como militar. Muito bem. Então, uma outra dúvida que chega constantemente aqui no escritório, Dr. Lucas. O servidor ou o militar, ele faleceu. Os herdeiros, a pensionista, eles agora podem pedir para que o PASEP seja revisado e o saldo integral seja depositado para os herdeiros, para o pensionista? Sim, podem pedir e devem fazer isso, né? Eles devem procorrer atrás do direito deles e realmente os herdeiros, a meieira, né, a depender aí do regime de comunhão de bens, têm direito sim a pleitear esses valores judicialmente. O que realmente importa nesses casos é ter uma correta representação, né? Você tem que poder representar o espólio nesses casos. Então a gente recomenda que tenha um inventário anterior, né, para ter um inventariante para que ele possa solicitar esses extratos e também entrar com a ação posteriormente. Ou, caso não tenha o inventário, tem um administrador provisório. Eu tenho recomendado, ultimamente, uma estratégia extrajudicial, que seria uma ata de condomínio entre os herdeiros para poder nomear um administrador provisório. Okay. Porque esse administrador provisório, registrado no cartório de notas, ele também tem legitimidade para representar os bens do espólio e pode chegar a ajuizar a ação futuramente, se for o caso. Muito bem. Então, se o servidor ele faleceu, o inventariante, mediante o termo de inventariante, que se foi judicial, é o juiz quem nomeou você como inventariante, é só você pegar essa decisão judicial de nomeação de inventariante, ou então, se não foi pela via judicial, foi lá no cartório de notas, você pega a escritura pública de nomeação de inventariante. Vai em qualquer agência do Banco do Brasil e solicite lá os extratos integrais da conta PASEP do seu ente querido falecido. E aí você precisa levar a cópia da identidade, comprovante de residência, certidão de óbito do falecido. E aí o Banco do Brasil tem agora pedido um tempo bem maior, né, do que antigamente. Infelizmente, hoje o tempo está em torno de 3, 4 meses para poder entregar os extratos microfilmados. É um absurdo, né, doutor Lucas? Porque eu lembro que lá por volta de 2018, 2019, né,
o Banco do Brasil estava fornecendo em 30 dias. Eles forneciam de 1999 para frente no mesmo dia, porque está lá no sistema informatizado, mas anteriores a 1999, em 30 dias recebia. E agora a gente vem recebendo várias ligações de clientes reclamando: o banco agora só vai me entregar daqui 4 meses. Então, infelizmente, né, é importante ele ter paciência e aguardar esse prazo aí, né? O ideal seria aguardar mesmo, né? Porque as medidas extrajudiciais são um pouco mais complicadas, né? Tem que acionar a PROCON, acionar a ouvidoria do Banco Central, normalmente demanda um trabalho maior do cliente. Então, eu acho que o melhor, né, o mais sensato seria realmente esperar esse prazo. Uma outra dúvida que as pessoas ligam aqui para o escritório, doutor Lucas, é para saber se o servidor falecido, eles dizem assim: o servidor já tem 20 anos que faleceu, tem 15 anos que ele faleceu, eu ainda tenho o direito de pleitear como herdeiro essa revisão agora? Né? Então a gente tem que voltar àquele raciocínio da actionata, né? Exatamente, a gente volta para o conhecimento do dano, né? Que é a partir de quando a gente pode ajuizar essa ação. São 10 anos a partir do conhecimento do dano. Então, quando o servidor faleceu, provavelmente ele não tinha conhecimento desse dano, né? Não sabia que tinha sido lesado nas suas contas do PASEP. Então, não tem como cobrar esse conhecimento dele. Por isso que os herdeiros também ocorre a mesma coisa da prescrição, 10 anos a partir do fornecimento dos extratos. Agora vamos falar sobre a probabilidade de êxito dessas ações. É uma boa ação para se investir? Não é? Tem muitos riscos? Queria que o doutor explicasse um pouquinho sobre isso para a gente. Atualmente, eu acredito que seja uma ótima ação a se investir, principalmente nos casos de deferimento da gratuidade de justiça. Né? Porque aí, com o deferimento, não teria o ônus da sucumbência ao final, né? Se perder, né? A possibilidade de derrota, sim, teria o ônus, mas com a gratuidade de justiça você não corre esse risco também. Então explica um pouquinho pra gente o que é essa questão da sucumbência. Bom, a sucumbência são os 10% normalmente do valor da causa pagos ao adversário, ao advogado da parte adversária, a parte que ganhou o processo. Por exemplo, vamos supor que o servidor perca a ação. Ele teria que pagar 10% do valor da causa ao advogado do Banco do Brasil, que no caso é o polo passivo que venceu a ação. Esses ônus da sucumbência são suspensos do momento que você tem a gratuidade de justiça deferida. Ok, então a gratuidade de justiça é um benefício que todo mundo quer, né? Sim. A gente faz esse pedido para todos os nossos clientes. Mas quais são os requisitos para o juiz conceder a justiça gratuita ou negar a justiça gratuita? Então, os requisitos, eles não podem ser objetivos, né? A lei, ela fala de uma análise individualizada de cada caso. Porque o requisito objetivo ficaria muito genérico, né? Como a lei tratar sobre isso, então a decisão é sempre do juiz. Mas a gente sempre busca comprovar que o servidor ele tem muitos gastos normalmente, né? Gastos com medicamento, com alimentação. Nessa semana mesmo a gente teve uma gratuidade de justiça deferida, né? Um exemplo foi o caso de uma servidora que ela teve a gratuidade de justiça deferida mesmo com um salário líquido aí próximo de 7 mil e pouco, né? Que é um bom salário. Mas no caso dela, ela tem uma doença degenerativa. Então, ela utiliza muitos medicamentos, ela tem muitos problemas de locomoção e para poder fazer atividades básicas, como cozinhar, por exemplo. Então, a gente demonstrou isso para o juiz. Falou que, olha só, ela tem muitos gastos com medicamento, ela tem muitos gastos com alimentação, com transporte. Então, o líquido dela não consegue cobrir isso tudo e ainda pagar uma futura sucumbência, pagar as custas do processo. Conseguiram demonstrar e foi definido em primeira instância, sem representar nada. A gente conseguiu. Então, a gente sempre adota um protocolo aqui no nosso escritório de advocacia, que é pedir justiça gratuita para todos os casos do PASEP. E quando o juiz ele não concede essa justiça gratuita de ofício, já no início, ele tem que nos intimar para a gente comprovar que aquele servidor ele precisa realmente desse benefício. Então, a gente entra em contato com o nosso cliente e pede para ele uma lista de despesas. E aí a gente vai fazer um balancete de receita e despesa, né? Quanto que o servidor, o militar, ele ganha por mês? Agora, quais são as suas despesas fixas por mês? Que seriam essas despesas fixas? Água, luz, telefone, internet, condomínio, farmácia, supermercado, lazer, roupa, cartão de crédito. Quando soma todas essas despesas, e aí você tem ativo, passivo, quanto que sobra? Esse valor que sobra, ele é capaz de pagar 10% sobre o valor da causa? Não, não é. E aí a gente raciocina isso com o juiz e
a grande maioria das ações a gente tem conseguido a justiça gratuita. E quando o juiz não concede, a gente recorre por meio de agravo de instrumento para o tribunal, para ele revisar essas provas que a gente está apresentando de justiça gratuita. Quando nós não conseguimos justiça gratuita, aí o servidor ele tem um risco, que ele precisa decidir se ele vai continuar com a ação ou não. Se ele opta em continuar com a ação, aí é necessário recolher as custas iniciais do processo, né? E as despesas do processo. E se ele ganhar o processo, ele recebe tudo que ele pagou no processo. É corrigido, além dos desfalques do PASEP. Agora, se ele, o servidor, opta em não correr o risco de ter que perder a ação e pagar os 10% lá no final, aí a gente pede o arquivamento do processo, porque ele não ganhou justiça gratuita e não quer correr o risco, né? Com base lá no artigo 290 do Código de Processo Civil. E cancela a distribuição da ação. Mas a gente tem notado que a maioria dos servidores, mesmo com justiça gratuita negada, eles querem o direito deles, né, doutor? Com certeza, porque é um direito seu, né? É um direito dos servidores que realmente tiveram suas contas lesadas de poder buscar esse valor, buscar que o banco seja responsabilizado pelo ato ilícito cometido. Interessante que eu publico alguns vídeos no Instagram, no Facebook, falando sobre o PASEP, e aí vem um monte de comentários ali embaixo. Quem recebeu? Ninguém recebeu. Mas aqui no escritório a gente tem, né, diversos clientes que já receberam, já conseguiram sacar o alvará, né? E toda semana a gente tem algumas decisões favoráveis em todo o Brasil por aí. E quando nós analisamos as sentenças de improcedência, quando o juiz nega o direito para a pessoa, né? A gente já fez um estudo aqui no escritório em que a gente foi em busca dessas decisões aí pelo Brasil e nós encontramos alguns erros, né? E são erros cometidos pelos próprios colegas advogados que não dominam a tese do PASEP, ajuizaram essa ação falando que quer receber o valor que não foi deixado na conta do PASEP, apresenta um cálculo lá e o juiz olha para o cálculo, olha para os fatos, que é a história que o advogado conta no processo, e não encontra nexo nenhum, e realmente não existe. E aí o juiz vai julgar improcedente a ação, né? Por exemplo, para que os cálculos sejam realizados corretamente, exige do profissional um conhecimento de cálculo. Como que o Código Civil, né, lá de 1970, ele regulamentava a aplicação de juros e correção monetária? Em 2002, a gente teve o Código Civil de 2002, que começou a viger. Começou em 11/1/2003. 11/1/2003. Isso. Começou em 2003, então. Então, a partir desse momento, mudou, né, as regras de juros, de correção. Com certeza. E quando a gente pega lá os cálculos desses colegas, a gente não vê essa diferença. Aplicação de juros compostos. O anatorismo, né, que é vedado pelo STF quando não está previsto esse contrato. Como não tem um contrato, essa relação, né, do servidor com o Banco do Brasil, é vedado os juros compostos, que são a soma de juros com juros, né? Eles ficam juros sobre juros sobre juros, e aí dá um valor astronômico, mas que não é aquilo que aconteceu, é só juros, não está calculando o ato em si. Por isso que quase sempre as ações com valores tão altos assim acabam sendo negadas exatamente pelo uso de um mecanismo vedado. Eu lembro que o Dr. Lucas estava atendendo uma cliente por telefone em que você havia passado para ela em torno de R$90 mil a ação dela que nós calculamos. Isso. Ela falou que foi muito pouco, porque um outro escritório calculou R$400 mil para ela, né? Foi. Era um valor muito alto, né? Você imagina se todos os servidores que tiveram lesados forem pleitear por volta de R$400 mil. Não tem cabimento. Não tem como. O judiciário desse tamanho, né? não é. É fora da realidade, né? Acaba que quando isso acontece, alguns juízes tomam até antipatia, né? Quase uma banalização da ação do PASEP. Né? Uma banalização da ação do PASEP. Então, aqueles que fazem corretamente, talvez tem até que entrar com recursos para conseguir provar que a ação dele está certa, né? Sim, dá até mais trabalho. Dá até mais trabalho, por conta dessas ações que não estão sendo utilizadas
a técnica correta. Exatamente. Né? Então, por isso que é muito importante procurar um escritório de advocacia especializado na ação do PASEP. Porque é muito diferente quando você procura um especialista. Né? Por exemplo, se você precisa fazer uma cirurgia de cabeça, você procuraria um ginecologista, doutor Lucas? Não tem condição, né? Não tem jeito. Ele pode até fazer, pode até dar certo. Mas procure um especialista, porque ele estudou para aquilo ali, ele sabe quais são os recursos cabíveis, sabe levar o caso até o STJ, até o STF se necessário, né? Sabe fazer os cálculos, sabe lidar com imprevistos, sabe se posicionar numa audiência, fazer uma sustentação. Se eu quero ganhar ação, ter 90% de chance de êxito ou mais, vou procurar um escritório bom, que trabalha nessas causas. Se eu quero pagar menos e procurar um advogado que não tem costume, não tem experiência em atuar com essas ações, pode ser que suas chances estejam lá por volta de 5, 10% de êxito, né? Então, é muito comum a gente se deparar com clientes também, ligando aqui para o escritório, falando, o meu advogado faz por tanto, que cuidou de uma ação da família há 8 anos atrás, né? A gente vai encontrar vários tipos de profissionais no mercado, né? Desde profissionais que vão cobrar o que a tabela da OAB fala que é o justo para se cobrar, desde profissionais que vão também, infelizmente, banalizar a profissão, né? Todo estudo que um advogado precisa fazer durante a sua formação, né? Às vezes o advogado não é nem que ele seja ruim, né? Não é o caso de ser um advogado ruim. O problema é que a ação do PASEP tem muita especificidade. Não é uma ação genérica, né? É uma ação que tem cálculo, tem argumentos, tem uma análise de extratos microfilmados que às vezes são quase ilegíveis. Então tem todo um trabalho que você tem que ter antes, que às vezes um advogado que não está acostumado a lidar com esse tipo de causa vai ter dificuldades de prosseguir da forma correta. Isso é normal em toda a profissão. Por exemplo, doutor Lucas, se aparecer, por exemplo, aqui no escritório, direito eleitoral, que o doutor fazer, vai se sentir confortável em pegar? Não sei nada de direito eleitoral. Isso. Então, esse mesmo colega advogado que cuidou lá 8 anos atrás do processo de família, desse nosso cliente, né? Ele talvez é um excelente advogado na área de um uso capião, na área de alimentos, né? Mas para fazer um processo dessa envergadura aqui do PASEP, talvez ele vá precisar de muito tempo para estudar, entender o caso, né? Para depois se dedicar ao caso, né? Tem que pegar alguém já preparado, que já tem uma base para poder avisar a situação. Tem mais alguma dúvida que você vem na sua mente agora, que os clientes ligam, eles querem saber, né? Por exemplo, à medida que você for pensando aí, acabou de me vir aqui à mente uma questão interessante. Alguns clientes ligam para o escritório para falar que foram no Banco do Brasil e o servidor do Banco do Brasil encaminhou eles para a Caixa Econômica Federal. Isso é muito comum. Como proceder nessa situação? Pelo amor de Deus, gente, não vá na Caixa Econômica Federal. Eles não vão fornecer os seus extratos. Tá? Normalmente, o Banco do Brasil entende que, pelo que o servidor fala, que provavelmente está procurando um saldo lá, um valor para receber do PASEP. E aí ele olha lá, vê que não tem nenhum valor para receber, seja pelos atos ilícitos, ou seja por algum saque que já teve, né, em razão da atividade, da reforma, enfim, das causas que eu ensinei. O saque realmente vai ficar zerado. E aí ele manda na Caixa Econômica Federal. Só que lá vocês, infelizmente, não vão conseguir nada. Né? Eles não conseguem ajudar nesse caso do PASEP. O que precisa ser pedido são os extratos. Os extratos microfilmados, que são os anteriores a 99, e os extratos impressos, né, informatizados, que são posteriores a 99. Muito bem. Então, servidor público, ou então herdeiros, né, pensionistas, quando você for ao Banco do Brasil, não vá lá pedindo para ver o saldo que existe. Quanto dinheiro eu tenho aí para receber? Está zerado. Não vai achar nada. Chega lá com o CPF do titular da conta, do PASEP, e peça os extratos. Eu quero os extratos dessa conta do PASEP, ok? Se eles falarem, vai para a Caixa Econômica Federal. Não vá. Inclusive, argumente com o servidor. Diga para ele o seguinte, que você está em busca de PASEP.
Caixa Econômica Federal é PIS. PIS é para seletista. PASEP é para servidor público, funcionário público. E agora surgiu mais outra pergunta, né? Enquanto o doutor pensa aí nas principais questões, surgiu outra aqui, ó. É apenas servidor público e militares que têm direito ao PASEP? Não, como o doutor mesmo disse na sua fala, os funcionários públicos também, né? Que são os servidores públicos seletistas. Não é regido pelo Estatuto do Servidor Público, mas sim pela CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas. Então, esses seletistas que trabalharam na administração indireta, né? Que são autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e também as fundações. Todos esses servidores têm direito também aos valores do PASEP. Isso, então vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, empresa pública, né? A gente pode citar aqui a Petrobras. Então, servidores da Petrobras, embora sejam seletistas, eles não têm PIS, eles têm PASEP. A Caixa Econômica Federal, né? Servidores da Caixa Econômica Federal também, funcionários dessa instituição. O próprio Banco do Brasil, os servidores do Banco do Brasil, muito bem lembrado, Lucas. Os funcionários lá do banco têm direito também. Os Correios, o pessoal que trabalha nos Correios, né? Autarquias, aí a gente pensa em universidades, né? As instituições de previdência do regime próprio dos servidores públicos, a maioria são autarquias. Então, está aí uma grande área de pessoas que têm direito à ação revisional do PASEP. Lembrou de alguma outra questão? Eu lembrei de uma que é também campeã de perguntas. Ação coletiva. Se vale a pena juntar com os meus colegas de serviço na época e ajuizar uma ação coletiva. E eu sempre falo que não vale a pena. É a pior decisão que você pode fazer nessa ação. Porque quando a gente ajuiza uma ação coletiva, primeiro, são muitos documentos para poder anexar no processo. Você imagina, como eu falei anteriormente, cada cálculo dá por volta de 100 folhas. Você imagina 5, 10 servidores ajuizando uma ação coletiva. 1000 folhas para o juiz analisar de cálculo. Com a morosidade do Poder Judiciário, que a gente sabe que é grande, com a quantidade de demandas, enfim, é um tumulto processual muito grande para que a ação seja decidida da maneira correta. O segundo ponto são as custas judiciais. Quanto mais gente no polo ativo, maior a chance do juiz cobrar as custas e não deferir a gratuidade, porque ele vai entender que aquelas pessoas juntas têm condição de arcar com as custas, rateando as custas entre elas. E o terceiro e mais importante é a análise genérica, porque quando a gente faz uma ação coletiva, a gente não consegue analisar todos os extratos, né, da maneira como deveriam, o que tem ali, se é um saldo não preservado, é um desfalque indevido, é um saque indevido, não tem como saber. Doutor Lucas, para cada servidor, o desfalque foi uma data diferente, né? Então, imagina, uma petição inicial, o advogado tendo que colocar ali, para o fulano de tal, o desfalque foi nessa data, e nessa e naquela, porque foram vários desfalques, e você relacionar todas as datas, fica muito penoso, né? Até a inicial vai ficar grande. Imensa. Então, nós não aconselhamos o ajuizamento nem pelos sindicatos, por associações e também de forma coletiva, porque o servidor público não vai ter, né, a sua causa analisada com toda a riqueza de detalhes, né, envolvendo aqueles extratos específicos do PASEP. Né? Não é uma análise individualizada, né? Acaba sendo uma análise muito geral e, às vezes, se conseguir ganhar, vai ganhar até um valor menor do que deveria, porque não foi analisado o seu caso, né? O seu desfalque, o seu extrato específico. Exato. Muito bem. Então, eu acho que nós chegamos, né, ao final desse nosso bate-papo. A gente pretende, né, fazer novos vídeos como esse para a gente levar conhecimento aos consumidores, aos servidores e também sempre, né, estendendo o convite aqui para os advogados que nos assistem. Se você trabalha recentemente na área da advocacia, formou agora recentemente, deseja aumentar, né, a quantidade de clientes no atendimento de clientes vinculados à Beilar de Advogados Associados, e você se tornar também um advogado associado aqui ao escritório, entre em contato com a gente, faça uma reunião, nós teremos o prazer de te mostrar como que funciona o nosso projeto de parcerias. Então, um abraço e obrigado mais uma vez, Dr. Lucas, pelo convite, e a gente agenda uma futura nova reunião
uma futura novo vídeo como esse. Eu agradeço também a todo mundo que está nos assistindo e precisando eu fico à disposição sempre.